Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que vai ao ar todos os domingos às 21 horas pelo Poi Streaming TV, aqui nos estúdios do Shopping Total. E o De Cara com Elas de hoje fala algo que toda mulher já viveu ou, quem sabe, vai viver. Sabe aquele momento em que a vida pede uma escolha? Firme, difícil e transformadora? É verdade, oi gente, oi amiga, mais um episódio do De Cara com Elas, esse programa que carrega aí tantas histórias, tantas inspirações, tantos aprendizados. E olha, a história de hoje poderia ser um roteiro de novela, né? Filme, nossa, deu o que falar. Muito. Mas a gente vai falar sobre relacionamentos, separações, escolhas corajosas e limites. Porque sim, tem momentos na vida em que silenciar dói mais do que falar. Botar para fora tudo que a gente está sentindo, né, Nick? E aqui no programa, esse é o espaço para isso, né? Como de praxe, aqui as mulheres têm espaço para falar o que sentem, para se expressar. E isso é o que a gente precisa cada vez mais, que as mulheres tenham e ocupem esses espaços sem medo. E as nossas convidadas de hoje têm trajetórias muito diferentes, mas elas se encontram num ponto essencial: a coragem de não se calar diante daquilo que fere, daquilo que limita, daquilo que paralisa. E como nós, mulheres, enfrentamos às vezes situações assim, né? Nossa. Que nos limitam, que nos paralisam, e às vezes a gente não sabe nem como que nos causam vários melindres, traumas, medos. Verdade. A primeira convidada nossa é a advogada, a doutora Giovana Sassi, uma referência nacional quando o assunto é direito das mulheres. Olha o que a gente gosta, né? Não, adoro. Ela fundou um dos primeiros escritórios especializados exclusivamente em causas femininas. E, Nick, levando para milhares de mulheres a dignidade, né? Recuperar a dignidade. Olha que importante isso. Como é importante a gente falar sobre esse resgate da dignidade. E sabe que eu fico feliz em saber que já tem escritórios com mulheres defendendo mulheres. Muito, né? Como isso conforta, verdade. Né? E que bom que hoje nós temos aqui essas convidadas, e além dessa advogada incrível, nós temos também a Natália Knack, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar ou vão se identificar, vão conhecer o rostinho dela, porque a história dela aí passou o Brasil inteiro, todo mundo acabou sabendo de alguma forma, porque as redes sociais são essa ferramenta tão potente que levam também com uma forma tão ágil, tão veloz a informação. Mas, gente, e a Natália hoje vai falar pra gente quem é a Natália mesmo. Né? O que a gente quer saber, né? A gente quer conhecer, que o nosso programa é assim, a gente quer conhecer a mulher além da pauta. E tem tanta gente falando nela, tanta gente falando na história que ela viveu. E a gente sabe que é dolorido. Né? Como mulheres, a gente sabe o como é dolorido. Mas a Natália escolheu contar essa história com voz própria, longe dos julgamentos e mais perto de quem ela realmente é. E se você acha que é só mais uma história de internet aí que viralizou, fica com a gente, porque por trás desse vídeo aí que rodou todo o Brasil, tem uma mulher de verdade, ferida, mas em reconstrução. Verdade, gente. Então, sejam bem-vindas, Natália Knack e a doutora Giovana Sassi. Sejam bem-vindas. Obrigada, Nós gostamos de bater sempre palmas, né? A gente bate palma para todas as mulheres que vêm aqui no nosso programa, porque merecem. As mulheres têm... A gente fala tanto de sororidade, né? Tem que ir fazendo, tem na prática, né? Tem que sair só do bonitinho ali, né? Da rede social, do papel, e tem que ser na prática. E é o que a gente faz. Então, a gente já começa agradecendo imensamente a presença da doutora Giovana e a Natália também, que está online com a gente, lá de Cachoeira do Sul. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Que bom, doutora, te ter aqui, né? Que bom essa voz feminina, Natália. Nós vamos, para a gente não tumultuar, a gente vai falando com as duas assim ao mesmo tempo, e vocês... podem falar conosco assim na questão de nos cortar a qualquer momento para que o nosso papo consiga se fluir aí da melhor forma. Então, Natália, está nos ouvindo bem aí? Oi, sim. Que bom, olha, vejo já o teu semblante hoje já muito mais leve, né? Feliz,
do que lá naquele começo ali, quando começou a aparecer, né, em alguns veículos, na própria internet. E para começar, como é que tu te sente hoje, Natália? Como é que tu tá hoje, esse teu coração aí? É um turbilhão de sentimentos ainda, né? Nós temos que, primeiro de tudo, pensar num pequeno serzinho que eu tô carregando. Mas estamos tentando levar a vida o mais leve possível e ver as coisas da melhor forma possível. Isso é importante e a gente sabe que ter a vida assim, do dia para a noite, do que a gente já acompanhou nas redes sociais, é uma mulher que não gostava de estar nos holofotes, é simples, é médica veterinária, tem a tua profissão, mas sempre, nunca gostou, na verdade, né, de toda essa badalação e de repente ver a vida exposta. Total, e né? ainda com uma situação que é dolorida, né? Conta para nós um pouquinho mais sobre a tua história, né? Até tu chegar nesse momento tão fatídico, tão triste, traumático de uma certa forma, que nós nos sentimos fragilizadas, todas nós, em ouvir a tua história, mas ao mesmo tempo todas aqui estamos te acolhendo, te recebemos de braços abertos com a tua história, que a gente sabe que a tua dor é a nossa dor também. E se tu te sentir confortável de contar para nós como é que chegou até a questão do chá revelação, né? Porque eu acho que o ponto todo o ápice ali é o chá revelação. O que as pessoas queriam saber, era um Isso, chá mesmo, Natália, isso. de revelação? Não, tu criou realmente aquela situação porque tu, né? Enfim, o que era um chá ou não era? Conta para nós, assim, como é que foi esse começo aí de tudo? Para contextualizar tudo, sim, eu estou grávida, então, completando minhas 14 semanas. E sim, era para revelar o sexo do bebê. Tava tudo certo para revelar o sexo do bebê. Mas no meio de toda essa organização do chá, então que me veio as outras revelações também. E eu sabia que contando só para ele, eu seria taxada de louca. E sairia de lá com uma mal, com uma ruim que tirou o filho dele. E eu disse: não, eu preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo comigo e o que ele está fazendo comigo. Então, no contexto de tudo isso, eu só uni o útil ao agradável e contei ele no chá revelação porque eu sabia que toda a família dele está lá. Olha, Natália, eu quero aproveitar aqui e também eu já faço uma pergunta e já quero também direcionar para a doutora Giovana. Primeiro, assim, é para a tua sabedoria, né? Aproveitar aqui também e te parabenizar que tu fez aniversário nessa sexta-feira, 25 anos, e uma sabedoria de uma menina, né? 25 anos, ali começando a vida, mas já sabe da consciência, né, da gravidez dela. E eu achei assim uma das coisas mais que me chamou a atenção do vídeo, e muitas pessoas, porque depois a pauta da tua vida, né, acabou estendendo ali no trabalho das pessoas, estendendo na vizinhança das pessoas, então as pessoas estavam daqui a pouco todo mundo debatendo a vida da Natália. E o que me chamou muita atenção foi a tua elegância, Natália, de nenhum momento tu desequilibrar, tu muito racionalmente expôs toda aquela dor tua, né? Uma dor tu ali para toda a família do sujeito, do teu então marido, ex-companheiro, e tu em nenhum momento desequilibrou. Eu achei isso fantástico. Como que tu conseguiu esse equilíbrio naquele momento, um momento assim que, né, a gente sabe, o fervor toma conta da gente, né, Nick? Exato, e ela não explodiu, Não, né? Ela manteve a elegância. Eu achei maravilhoso, assim. Ali no momento até dá para perceber que quem cuidar o vídeo mostra que eu fechei a mão, mas foi só um impulso no intuito de, poxa, tu não vai nem falar nada. Mas quem conhece a Natália, quem sabe quem é a Natália, sabe que ela explode, que ela chora, que ela grita, que ela berra. Só que aquele momento ali eu sabia que se eu explodisse de qualquer forma, não estaria saindo do meu propósito, que ali era só apenas falar,
porque eu precisava falar, expor para eles a minha dor, porque tudo que eu li falava da dor dele, do sentimento dele. E nunca em nenhum momento as pessoas perguntaram para ele como eu estava, se eu realmente era aquilo tudo. Eles acreditavam na verdade dele. Então, ali eu só queria mostrar quem era a Natália e o que a Natália estava passando. Então, e eu só precisava, que nem eu sempre digo, falar. Então, não foi uma tranquilidade, não foi uma frieza, foi só apenas uma pessoa querendo falar tudo o que ela precisava. Pois é, doutora, e agora vamos até aproveitar esse link, né, doutora Giovana? A gente já disse, seja bem-vinda de Obrigada. novo. Parabéns primeiro pelo teu trabalho, por esse apoio que tu está dando, tão importante juridicamente para a Natália, porque o apoio da Natália está vindo do país todo, né? Mas o teu um apoio extremamente necessário, que a gente não adianta, a gente não pode deixar de pensar na prática, né, de todo esse processo da separação, o depois, né, a gente, depois de tudo isso que aconteceu, viralizou, ela precisa para a parte jurídica. E essa sabedoria da Natália com só 25 anos, né, doutora? Sim, diferenciada. Porque eu fiquei impressionada mesmo. Sim. Também, quando eu ouvi a primeira vez o vídeo, me chamou muita atenção. Eu achei assim, nossa, que pessoa incrível. E eu escuto muitos relatos das clientes, né, que passam por situações assim, mas eu nunca tinha visto alguém que tinha tido a coragem de expor como a Natália fez. Tem algumas que têm coragem de enfrentar a pessoa que traiu, né? Mas assim, no 1 a 1. Expor assim realmente para a família, realmente e com muita sabedoria para evitar de depois ele ficar dizendo que ela era a maluca, que ela era louca, que ela tirou o filho dele. Assim, já deixar tudo claro foi muito bom. Eu achei sensacional. Não, e ela é extremamente racional, Muito, né, nas muito. decisões. E, doutora, nos atualiza como é que está hoje essa situação. Depois a gente volta com a Natália para saber um pouco mais de como ela está se sentindo e saber um pouco mais de toda essa situação. Mas nos atualiza como é que está a situação hoje da Natália, porque o que a gente sabe, a última informação, é que ele entrou com um processo, o ex-companheiro entrou com um processo até pedindo danos morais no valor, se não me falha a memória, de 100 mil reais, gente. É Sim. isso mesmo? Como é que Sim. está essa situação? Não, está acontecendo o processo ainda, né? Totalmente descabido e muito rápido, porque foi, acho, uns 4 dias depois do ocorrido, ele já estava com o processo no forninho, né? Mas sim, foi solicitado pelo ex-companheiro esses danos morais de 100 mil reais e mais 1 centavo de real a cada visualização do vídeo em todas as plataformas, o que é impossível de calcular, né? Tanto que o juiz não concedeu esse pedido solicitado numa análise inicial do juiz, né? Ó, isso aí não tem como, os danos morais vamos analisar, basicamente. E deram um prazo para a gente se defender e ainda está nesse prazo. Então a gente está terminando de elaborar a defesa da Natália e da tia dela, que ele incluiu porque ele colocou ela junto no processo. Isso, que era a dona do celular que Isso, para contextualizar quem nos assiste aqui, ele incluiu a tia, porque a tia, segundo, né, o relato da Natália, é quem estava registrando o momento, porque ela achou que era um chá revelação e jamais imaginava, né? Sim, que exato. fosse que tomasse essa proporção. Que tomasse essa proporção. Então ele colocou também o processo. Então agora está rodando, é isso? Sim, esse de danos morais está rodando, está aguardando o envio da nossa defesa. E tem possibilidade também, né, que vai ser solicitado, que o nosso entendimento é que quem tem direito a danos morais é a Natália, né, e não ele. E a gente consegue fazer esse contrapedido no próprio processo. Doutora, e aproveitando, quando que a traição deixa de ser só moral e começa a ter implicações legais? Então, até alguns anos atrás, a traição, né, a infidelidade ainda era crime no Brasil, já não é mais. Então, não é um crime, você não vai ser preso por causa disso. Mas ela continua sendo um dever legal que está no Código Civil.
Porque o Código Civil estabelece os deveres do casamento e da união estável. É até engraçado dizer, mas está lá listado realmente na lei, assim, um dever de fidelidade, de assistência recíproca, enfim, tem algumas outras coisas, mas tem o dever de fidelidade. Então, a pessoa que é infiel, ela não comete um crime, mas ela comete um ilícito civil, e um ilícito civil, ele é passível de gerar danos morais se houve esse dano. Né? Se a pessoa soube da traição e estava nem aí, azar, não gostava de ti mesmo, beijo, tchau, não vai gerar danos morais. Sim. Agora, numa situação que nem a da Natália, que foi diversas traições reiteradas por muito tempo, muita gente sabendo que expôs ela para a cidade inteira e depois, posteriormente, para o Brasil inteiro, então é óbvio que é passível de gerar danos morais também. E tu sente que o judiciário brasileiro ainda julga com lentes machistas? Muito sim. Eu não gosto de generalizar, né? Eu sou da opinião que toda generalização é burra. Porque, assim, dizer assim, o judiciário, imagina, existem milhares de juízes espalhados pelo Brasil, né? Então, às vezes, a gente consegue decisões excelentes que a gente vê assim, nossa, esse juiz ou essa juíza é maravilhosa. E tem outros locais que são terríveis. Mas o que eu posso dizer é que os locais que têm decisões justas e que consideram, de fato, a situação da mulher, talvez representem 20%. Olha, e Natália, queria te perguntar, aproveitando esse gancho aí da tua história ainda, quanto tempo vocês ficaram casados? De namoro, nós estávamos há 3 anos juntos, mas de união estável, a gente estava 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. E tu chegou a desconfiar ao longo desses anos, Natália, porque eu acho que isso é legal, até como um alerta, né, para muitas mulheres que estão nos assistindo agora. Tu chegou a desconfiar ao longo desses 3 anos as infidelidades dele? Como é que ele era? Ele chegava porque tu trabalhava com ele, né? Pelo que a gente sabe, no final agora, tu tinha um negócio, até tu pode nos explicar um pouquinho mais, se tu te sentir confortável. Mas em algum momento ele deixou algo escapar, que de repente tu ligasse assim aquela luzinha, a anteninha, né? Que a gente fala anteninha da desconfiança, ou não? Ou ele era extremamente parecia ser uma pessoa que não cometia atos infiéis, né? Simulado, né? Eu até me passou uma vez que passou na minha cabeça assim que ele poderia estar me traindo. Eu comentei com a minha mãe, mas isso não é verdade. Passei para mim, né? Isso não é verdade. Mas não fui atrás, não fui investigar também para saber qualquer coisa. Só que ele era uma pessoa que estava sempre com o celular na mão, sempre, 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 sempre. E se eu chegasse perto, ele desligava o telefone e guardava. Aí, agora, analisando toda a situação, eu percebo que os sinais estavam ali muito nítidos na minha frente, mas eu não enxerguei muita coisa. A gente acredita naquela pessoa que está do nosso lado, que a gente escolheu para ter uma relação, para constituir uma família. Então, a gente nunca imagina que ela vai fazer algo tão ruim para nós. Então, e sobre o nosso negócio que nós tínhamos junto, é da família dele. Eles são produtores de leite. E eu, então, como era formada em veterinária, eu estava tentando ajudar eles a dar continuidade na produção de leite e até aumentar, expandir a produção. Natália, o que a gente sente, né, ouvindo ela comentar assim, como nós mulheres, a gente ainda vem com essa bagagem de fazer de tudo para manter a família, para acreditar na pessoa que a gente tem do lado, para dar aquele voto de confiança e não sai chutando tudo, né? Não sai chutando balde, né? O total das coisas, né? A gente avalia o todo e muitas vezes realmente os sinais estão na nossa frente. E aí até por medo, né, de como os outros vão olhar, como tu trouxe uma palavra que para mim foi forte no início ali, quando tu disse, eu resolvi fazer isso porque senão, se eu fizesse só para ele, eu seria taxada de louca. Ele poderia daqui a pouco mudar o contexto da situação, e como é difícil ser mulher, lidar com uma situação dessas,
mas tu foi brilhante. Sábia. Essa palavra que a Vanessa usa, sábia, na hora de tomar essa decisão. Mas hoje, quando tu para pensar nessa situação, tu te arrepende? Pois? Nunca, Livramento, porque né, eu Natália? além do livramento, eu sempre disse que o lugar que não me cabia, eu não fico. Eu não fico. E aquilo ali estava me fazendo mal e tentando me colocar num lugar que eu não merecia estar. Não, e tu É. teve, que bom que tu teve essa percepção. Não, e a gente tem que lembrar também, né, Nick, a doutora Giovana, que acompanha, que está com todo o caso, né, que é a voz da Natália juridicamente, também, né, na internet a gente vê ali quantas coisas esclarecedoras, né, que tu coloca na questão jurídica, que realmente a maioria das mulheres não tem, né, não sabe, é outras vivências, é outras profissões, é outras questões e não sabe. A gente tem que lembrar que ela estava grávida, ou seja, no momento da mulher mais vulnerável, né? Mais que quando tu fala que a gente luta pela família, de acolhimento, que a gente quer mais do que nunca que aquilo deu muito certo, porque afinal de contas a gente está carregando uma criança no ventre, a gente está formando, no caso dela ali, começando a família, né, se expandir e ainda tendo que assumir como disse a doutora Giovana, coragem de dizer, como ela disse, não me cabe, basta. Mesmo grávida, mesmo trabalhando. Isso é importante a gente falar, né, doutora? E eu quero que tu fale também sobre isso. Mesmo grávida, mesmo trabalhando com ele, mesmo em torno das questões da família dele, monetariamente falando, que a gente não pode aqui deixar de dizer que isso é importante, isso pesa ainda em muitas mulheres, né? Graças a Deus a gente está caminhando aí para a sua independência, mas muitas mulheres ainda estão muito atreladas às questões financeiras, porque não tem, às vezes com filho, a gente pensa sempre no todo, e ela mesmo assim, com 25 anos, 24, que 25 foi agora a sexta, ela tomou essa decisão, atitude, né? hein, doutora? Sim, é realmente o que eu disse. Eu escuto muitas histórias parecidas no sentido de quem já sofreu isso, mas de expor, de trazer a realidade foi realmente uma situação diferenciada, né? Que teve essa repercussão. E foi isso que te chamou atenção quando tu resolveu? Foi a história? O que te chamou atenção assim? Não, eu quero colocar os meus serviços à disposição da Natália. Sim, foi realmente o vídeo. Eu até recebi esse vídeo compartilhado por uma das advogadas que trabalha junto comigo no escritório. E ela comentou o vídeo brincando assim: Gi, olha que legal, para ela eu advogaria até de graça, porque ela tá com a prova toda pronta. Porque a Natália tinha muito sabiamente impresso todos os prints e as fotos, né? Ela não só disse que descobriu, ela foi lá com a prova. E daí eu pensei assim, gente, realmente, que mulher incrível. Vou colocar meu escritório à disposição para trabalhar para ela sem custo, se chegar até ela, né? Se ela tomar conhecimento. Então eu gravei um vídeo falando isso, falando dessa história. E por coincidências do destino, eu e a Natália, a gente tinha muitas pessoas em comum e chegou até ela. Então foi assim que a gente acabou se conhecendo. Olha, nada por acaso, né, doutora? A gente sempre fala isso, as conexões da vida. As conexões da vida são tudo, né? São assim. tudo. E que coisa boa que tu tá junto com ela e dando essa força, que eu acho que é importante. Eu acho que além de estar fazendo toda essa defesa, acredito que o acolhimento, até a amizade que daqui a pouco acabe se criando, né? Que já deve ter se criado, né? Porque ela acabou sendo a rede de apoio tão importante para a Natália, acaba com certeza, independente dos processos, independente do trabalho que elas farão juntas, ela é uma amiga para a vida, né? Porque com certeza ela entrou ali no momento mais vulnerável, né, da vida da Natália, né? E Natália, ela está nos ouvindo, tá? Está nos ouvindo. Natália, tu teve medo de ser julgada depois que deu todo esse boom na internet? É uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho. Porque, ok, tu teve a coragem, tu fez aquilo para a família. Tu não imaginava, né, que ia tomar essa proporção que tomou, porque depois, pelo que eu li, então o vídeo ele foi indo por grupos e de repente, tomou essa proporção a nível nacional. O que passou pela tua cabeça? Tu teve medo de ser julgada?
no início, assim, quando tu olhou, qual foi a tua reação quando tu olhou o vídeo e pensou, meu Meu Deus, e agora? Como vai ser? Eu me assustei muito. O primeiro impacto, assim, foi um susto. E nós estávamos aqui em Cachoeira, então eu simplesmente desliguei o telefone, desliguei tudo. Meu telefone, o telefone dos meus pais, pra gente não ver nada. Aí ligava para conversar estritamente com algumas pessoas, para dizer que eu estava bem, e elas me mandaram: tu apareceu em tal jornal, tu apareceu em tal canal de TV, tal TV. Eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí acabei entrando no Instagram e vendo que era só o vídeo repercutindo. Então, o susto, assim, tava muito grande. O medo, sim, mas eu nunca pensei no julgamento, porque eu sabia que aquilo ali era verdade, eu estava falando a minha verdade. Então, quem quisesse me julgar é porque não conhece toda a verdade, não conhece toda a história. Então, enfim. E aproveitando esse link, né, doutora, por incrível que pareça, né, mas não vai ser nós que vamos julgar também, ainda há mulheres que ainda, né, a gente vê aí em comentários, ai, mas o que será que ela fazia? Ela não era uma boa esposa, porque ainda Por que ele tem traiu, comentários né? É desse absurdo, tipo, né, que a gente tem que se deparar, né? Sim, infelizmente, até no Instagram, nas redes sociais, estava chateada vendo alguns comentários. E eu também vi vários, né, me atacando a Nath. E eu assim, não adianta, tem que filtrar, porque a cada comentário ruim tem 30 comentários legais, apoiando. Então, eu já não levo pro coração, porque eu tô acostumada com Tu a trabalha com exposição, isso, né? Com né, em redes certeza. sociais, enfim, então já. Mas pra Nath, realmente é muito pesado esse tipo de comentário, né? De pessoas que não entendem, não conhecem a situação. Mas infelizmente é a internet hoje em dia. Mas os maus não são maioria. Não são E os mesmo. juízes de plantão que a gente fala, né? Esse é o grande problema, às vezes, da internet, porque gente julgando É o que mais é tem, o que né? mais vai ter. E aí, muitas vezes, com opiniões totalmente misóginas, preconceituosas. Gente, eu fico pensando como é que tá a cabecinha da Nath, né? Agora, depois de tudo isso que aconteceu, de todo esse boom que foi o vídeo, ver a vida de uma certa forma exposta, como é que tá a tua cabecinha agora, Nath? E como tu enxerga tu agora daqui para frente, né? Teus planos. Nesse novo ciclo dos 25. Nesse novo momento agora da tua vida. Que dá para dizer assim, né? Um novo momento, novo ciclo. A cabeça tá num momento onde é que a gente tá tentando juntar as pecinhas para poder se reerguer, né? Mas eu já procurei ajuda, já procurei alguém para ajudar a catar essas pecinhas aí. E estamos em busca de uma leveza, de uma vida mais leve. Estamos com propósitos aí, eu e a Gil. Já estou requisitando mais gente também para nos ajudar nessa ideia. E vamos tentar pegar dessa dor, porque sim, esse vídeo para mim é uma dor muito grande. E pegar dessa dor e transformar em algo bom para ajudar as outras mulheres também saírem dessa dor. Até aproveitando isso que tu falou, Nath, o que foi mais difícil depois que tudo viralizou? O vídeo, né, a tua vida ali exposta, como tu falou, né? Ou a ferida, né, que ficou, toda essa questão aí que tu viveu? Porque depois, pelo que a gente vê ali de novo, repetindo, né, tu estava muito tranquila e muito certa do que tu estava fazendo com muita racionalidade. E depois, porque eu imagino que a dor pior foi quando tu descobriu tudo, né? Quando tu leu toda aquela questão, porque quando a gente lê também não é fácil, né? Uma coisa é tu saber, outra coisa é tu ler, tu ver com teus próprios olhos. Eu tenho certeza que esse deve ter sido o processo mais doloroso. Mas depois, o que mais te assustou? A exposição, a grande exposição ou a ferida mesmo? Olha, sim, tem uma ferida aqui, porque aí quando a gente acredita em alguém e nos trai,
não digo nem traição física em questão de relacionamentos, mas mesmo em outras questões, abre uma ferida, abre uma dor. Isso eu não posso negar. Mas, que nem eu já falei antes, que nem você reforçou, eu estava certa daquilo, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que ali não era mais o meu lugar. Então, eu não sei dizer o que dói mais, mas acho que o maior momento que mais me deu dor mesmo foi quando eu li N declarações dele para outra. Porque um amor que ele dizia ser meu, que ele queria constituir uma família, ele simplesmente estava declarando para outra pessoa, sem ser honesto, porque a única coisa que eu sempre pedi em todo relacionamento é honestidade. E ali ele nunca foi honesto comigo. E quantas mulheres Nossa. estão vivendo isso agora, já viveram? E o depois, e a autoestima, Nath? Como é que ficou a tua autoestima? Porque a gente sabe, a dor da traição é uma dor forte, ainda mais tu grávida, né? Porque não, Gestando é aí uma o teu... rejeição, né? Exato, não deixa de ser, é mentira, é um monte de coisa junto ali, é um turbilhão de sentimentos no momento que tu descobre. Como é que ficou a tua autoestima depois de tudo isso? Nós estamos passando por alguns altos e baixos. Isso eu não posso negar e não vou negar. Então, tem dias que eu estou assim, com um sorriso no rosto, tentando levar a vida o mais leve possível, tentando me preocupar o menos possível para não, de certa forma, atingir o Theo. Mas tem dias que a gente está cabisbaixo, sim, que a gente está preocupado com todo o contexto da história. Mas, graças a Deus, eu tô conhecendo novas pessoas e essas pessoas estão me ajudando muito, estão me conseguindo ver uma mulher mais linda e mais maravilhosa que tá dentro de mim guardadinha. Tu é uma mulher linda, maravilhosa, maravilhosa, potente, te olha corajosa. corajosa, te olha todos os dias no espelho e enxerga essa mulher que tu é, porque eu tenho certeza que a tua história e depois essa virada toda de chave na tua vida, ela vai servir sim de inspiração para muitas mulheres. E aí eu me pergunto, porque somos mães aqui, né? A gente vê na internet, parece que é algo tão distante da gente. Aí já virou meme, já criaram perfis fakes teus, aí já vira tudo farra, né? Tudo As pessoas esquecem que tem uma mulher ali gestando um bebê e do outro lado tem um homem, né, que fez tu passar por tudo isso, mas que é o pai do teu filho, né? Como é que tu tá pensando em conduzir tudo isso? Tu já sabe? Tu já Aí parou entra a pra doutora pensar? Giovana. Já parou para pensar? Ou, enfim, tu ainda tá conversando com a doutora Giovana para te dar o melhor caminho? Gil, socorro, porque eu não posso falar os meus sentimentos, né? A Gil sabe os meus pensamentos, mas perante a lei a coisa Em relação a essa parte, a gente vai esperar o nascimento do Theo, de fato, e daí é necessário fazer uma regulamentação da guarda, das visitas, né, que juridicamente chama o regime de convivência, e a gente vai precisar ver o real interesse do genitor de conviver, para daí estabelecer como vai ser feito isso. E doutora, eu já estou aqui. A Gil também, é Gil, né? Já A Gil e a chamando a Nath. Gil e a Nath. Não, aqui é assim, né? Aqui Já assim, todo a mundo gente já se conecta com todas essas mulheres maravilhosas que venham aqui. Doutora, e agora para mulher que muitas estão vivendo a mesma questão que tu, Nath, ela só não tá lá, às vezes sofrendo calada, sabendo das traições, sabendo, mas às vezes não sabe como que vai sair desse negócio. Às vezes até o planejar, porque eu já tive várias amigas que elas não tinham, e eu sempre dava como dica, acho, né? Eu pensava assim, tem que planejar esse negócio aí. E às vezes ela não sabe nem como planejar, mas como que eu vou planejar? Porque aí tem essa questão que a gente falou que é tão importante, atrelada ao trabalho, atrelado, independência, né, independência, os filhos, né? A gente sabe o quanto o dinheiro ele pesa, não adianta a gente falar aqui que não, ele pesa muito, sim.
né? Ainda mais quando tem filho, ou também como no caso da Nath, que está Trabalhava gerando, junto, ou trabalhava trabalhava junto, que está tudo misturado ali. E às vezes elas não sabem nem como começar a planejar isso. Doutora, qual é a luz que tu diz assim O que eu para essas costumo no fim do mulheres. túnel? o que eu costumo orientar? A gente, como advogadas, nunca vai incentivar a separação. A Sim. gente quer que essa decisão venha realmente da pessoa, a não ser que tenha um relacionamento abusivo, que tenha agressão, tenha traições, né? Mas tem muitas pessoas também que nos procuram porque acabou o amor, já não se sente mais feliz, não se sente reconhecida, não, né, tá só lá duas pessoas na mesma casa. Mas às vezes não busca essa nova chance de ser feliz e um novo relacionamento pelas questões financeiras, pelo receio, pelos filhos, né? Então, como se organizar com relação a isso? A minha função como advogada é pensar de forma estratégica. Então, principalmente se a mulher depende financeiramente do marido, se tem filhos, o que é legal fazer quando não é algo urgente, né? Porque às vezes é uma situação urgente de agressão que tu pega, sai porta fora com o filho embaixo do braço e é isso. Mas se tu consegue ter um tempinho de se organizar, separar 3 meses de despesas. Assim, calcula mais ou menos quanto seriam as suas despesas básicas para ou permanecendo na casa onde está, ou alugando um flat, um outro apartamento, uma manutenção básica, despesa dos filhos, né? Se você vai sair de casa ou se você vai querer que o marido saia. Caso você tenha essa dependência econômica, porque é mais ou menos o tempo que leva para a gente conseguir na justiça, não é do dia para a noite. Né, para conseguir uma pensão alimentícia para a esposa que depende do marido, para conseguir a pensão alimentícia para os filhos. O direito de família ele tramita mais rápido do que as outras áreas, mas ainda assim não é o ideal. Então, a mulher que tem essa dependência já está pensando assim, já vai se organizando, separa o que conseguir de provas com relação à partilha, porque também é muito comum o marido ter uma boa condição de vida, ter empresa, ter carro no nome da empresa, ter apartamento, ter terreno, ter dinheiro guardado e a mulher não saber de nada. Sabe que tem, sabe que vive bem, ele paga a fatura do cartão de crédito, então tá tudo certo. E ela Mas não se sabe informa. a realidade disso. Então assim, aproveitar, se está se preparando, se vai tomar essa decisão, buscar informações, ir atrás dos documentos necessários com relação a imóveis que tenha, né? Se informar sobre conta bancária, contas que tem, quanto é que tem, né? Para não chegar realmente assim naquele susto. Claro que a gente no escritório consegue fazer investigações e também depois através do judiciário a gente consegue também fazer pedidos específicos para essas buscas, mas eles não são do dia para a noite. Né? Então, se ela conseguir se organizar, tendo mais informações, tendo documentos e tendo uma reserva de uns 3 meses, já é um pouquinho mais tranquila essa transição. E assim, ó, doutora, perguntando assim, mas tem cenários de que a mulher não tem acesso a nada. Porque assim, aí podem alguém, né, julgar, mas como é que nunca teve... E aí depois que a coisa já foi andando, é muito difícil tu conseguir voltar. E como é que faz a mulher que não tem acesso, que não sabe, que não tem nem por onde começar essa realidade, porque ela sabe aqui, ela desconfia, de repente, tem um imóvel aqui, tem uma terra aqui, tem não sei o que aqui. Isso a gente investiga. Porque isso consegue isso ser, é isso é importante, por isso que eu estou isso. perguntando isso. Porque as pessoas, para a pessoa que está vivendo isso, elas dizem, opa, mas então não quer dizer que eu tenha que ficar atrelada a essa situação. Né? Não. Tem coisas que a gente consegue investigar diretamente no escritório, através de sistemas específicos, e tem coisas que precisam da autorização do judiciário. Então, por exemplo, ela não sabe de imóveis, terrenos, carros, assim, tipo, isso a gente consegue investigar tranquilo. A gente consegue fazer uma varredura em todos os cartórios do Brasil e de propriedades, então isso é tranquilo. Só que tem custo, então também ali tem essa investigação. E não só os custos dos nossos honorários, mas custo do cartório, de fazer as investigações, de ir atrás. Mas tem outras coisas que a gente precisa realmente da autorização do judiciário, que é uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, para saber efetivamente quanto que tinha na conta e se ele movimentou. Já teve casos nossos que a gente conseguiu acesso à quebra de sigilo bancário, que mostra transferências de valores altos, 100, 200 mil, assim, pouco antes do pedido de divórcio, pouco antes dele sair de casa, assim, querendo fraudar. E esse tipo de coisa que é mais detalhada de dinheiro é realmente só com a ajuda do judiciário. Entendi. Então, deixando claro aí para todos, é importante se planejar. Sim, né? Seria o ideal, digamos Seria assim. o ideal ter esse planejamento. É possível, então, né, doutora, saber um pouco mais sobre a situação financeira desse marido. Mas aí tem outro ponto que é importante, eu acho que é legal a gente destacar.
E até como curiosidade, depende muito do regime também de comunhão dessa união, né? Sim. Quando a pessoa não casa no civil, no civil, ele já fica como regime parcial? Explica um pouquinho mais para quem nos assiste. Sim, hoje em dia a regra é a comunhão parcial de bens, tá? E o que isso quer dizer? Que tudo que é adquirido durante o período da união é dividido meio a meio, é dos dois. Não importa quem que pagou, se foi só um que pagou, enfim, é dos dois. O que se exclui? Doações e heranças. Mas tem alguns detalhes que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, frutos de bens particulares partilham na comunhão parcial. Por exemplo, eu tenho lá um apartamento que era da época que eu era solteira, já era meu, casei e fui morar em outro apartamento com meu marido, a gente comprou juntos. Aquele apartamento é meu e eu deixo ele alugado e recebo 3 mil reais por mês de aluguel e deixo uma poupança. Esses aluguéis partilham. Mesma coisa, por exemplo, um arrendamento de terras. As terras são minhas, era de antes do casamento, isso não vai partilhar. Mas está arrendado, vai partilhar. Então tem alguns detalhes que muitas pessoas não conhecem. E essa comunhão parcial, ela se aplica inclusive na união estável, que é onde dá muito problema. Porque é a fluidez dos relacionamentos, né? Se conhece, tá dando certo, vão morar junto, quando vê já estão juntos há 2, 3 anos, que nem é o caso da Nath, não formaliza, mas já está sendo uma união estável e já partilha bens. Então, uma forma de organizar isso, ou evitar que não partilhe se não quiser, né? É realmente formalizando isso através de um contrato. Daí tem contratos específicos para cada caso. Às vezes a gente, né, tá ali, né, no relacionamento, né, questão toda, né, apaixonada, toda aquela função, e às vezes parece que falar isso é uma coisa meio ofensa, né? me quebra o clima. Nossa, parece interesseira já tá falando nisso, né, ou até eu costumo falar, às vezes a gente em vida, às vezes não fala também coisas importantes que deve se falar, porque apesar de ter toda a questão, né, afetiva, a gente também tem que ir para a parte prática, né? A gente tem que entender, porque o casamento, friamente falando também, ele acaba sendo um negócio, né? É um acordo, é uma grande empresa que tem que dar certo, independente do amor, independente da afetividade. As pessoas têm que ter essa conversa muito prática, que parece que é fria, mas extremamente necessária. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Exato, doutora. Vanessa. E até fazendo um alerta aqui para todas as mulheres que nos assistem. Nós mulheres amamos romantizar e é lindo, é como tu falou. A gente romantiza muita coisa que não é para romantizar, né? Mas claro, a gente entende isso, porque a gente faz parte de um modelo estrutural que vem de geração em geração. Agora a gente fala assuntos como esse com mais naturalidade e racionalidade. Então, que bom que a gente está podendo hoje receber a doutora Giovana aqui para sanar essas dúvidas e a gente deixar de fato esse alerta para as mulheres. É importante estar apaixonada, é ótimo é maravilhoso. amar, é lindo, coisa boa a gente poder ter família duradoura com os nossos filhos, com tudo certinho, como manda o figurino, mas que a gente seja racional, que a gente entenda que um casamento, por mais que exista amor, como tu falou, quase um jogo de acordos. Né? E quando tem acordo, e quando tem conversa, e quando tem transparência, gente, evita-se tanta dor de cabeça depois. Não tem como não desfazer esse destaque agora, aproveitando o gancho dessa pauta. E olha, Natália, deixa eu te falar uma coisa agora que eu me permite ali, mas não é brincadeira, te falando sério, de verdade, assim, abrindo meu coração, porque a Nick já me conhece, que os guris que estão aqui no estúdio, eu sou muito real, assim, independente de a gente estar aqui no programa. Quando eu vi os teus vídeos, uma das coisas que mais me doeu, de verdade, é que ele não ajudava nada em casa. Fiquei assim, amiga, eu vou te falar agora, porque eu adoro as amigas, né? Falar, amiga, eu fiquei chocada. Como assim não ajudava nada? O cidadão não ajudava em nada. Não, e não é nem ajudar, porque a gente nem fala em ajudar. O homem não tem que ajudar. Não tem nem que ajudar. Já vamos deixar aí uma ressalva. Eu estou dizendo ajudar, porque ela usa, ela fala né? isso, não. Eu te entendi, ela fala isso, mas eu já estou fazendo uma correção para que a gente pare de dizer ele me ajuda. Não, o homem não tem que ajudar. Tem Casamento que ser compartilhado. Time, né? As divisões de tudo. Claro, cada um na sua forma. Mas fala para nós isso, Nath. Como é que era? Mulheres dizer, ele não provia muita coisa em casa, porque nós estávamos com dívidas,
nós estávamos construindo uma casa e o dinheiro seria dele. E como assim ele tinha dívidas se eu sabia que ele ganhava tão bem? E muitas vezes eu queria comprar alguma roupa, queria me arrumar e não, nós não estamos com uma condição financeira boa. Tu não pode fazer isso. E aí eu, então, lendo as coisas, sabia que ele estava levando dinheiro para fora, na verdade, né? A gente só se olha aqui no estúdio, né? Porque eu tô com uma doutora aqui, eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso, e eu não tenho, às vezes, modos, como já dizia minha mãe. Eu tenho medo de falar coisa que eu não posso falar, né? Não, a gente gostaria, né? Eu adoraria, doutora. Eu fico me coçando, assim, Nath, mas eu fico um pouco receosa. Espero que homens assistam, né, ao nosso programa, e se tem homens que estão fazendo isso para suas mulheres, respectivas mulheres, separem-se. Né? Eu sempre digo isso. É mais fácil se separar, então, fazer as coisas com honestidade, do que deixar a situação tomar um rumo desses, porque a verdade sempre vai aparecer. Não tem como, a verdade vai aparecer, gente, o mundo dá voltas. Então tenham consciência, tenham um pouco de hombridade, né? E se vocês percebem que a relação terminou, não brinca mais de casinha, né? Vai ser feliz, porque a melhor coisa do mundo é ser feliz. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, verdades e ser feliz, né, doutora? Sim, o que eu vejo em muitas situações deles não quererem separar é bem o que a Nath até comentou, assim, eles gostam de ter uma empregada em casa. Porque eles estão lá fazendo os deles por fora, estão se divertindo, não estão nem aí para o casamento, mas chega, tá lá a casa organizada, tá, quando já tem filhos nascidos, né? Estão lá os meninos bem criados, tem comida em casa, então, assim, é muito confortável manter uma relação infiel tendo alguém lá para organizar a casa. Fica cômodo, né, doutora? Fica perante a sociedade, a imagem que transmite na sociedade, o que é bonitinho, nossa, uma pessoa séria, uma pessoa que tem a mulherzinha em casa, os filhos, está tudo lindo, tudo organizado. É a hipocrisia que a gente fala tanto aqui que a gente quer combater. E queria também te perguntar, Nath, assim, essa questão, assim, mesmo ainda na tua história, né, que é o que as pessoas também querem saber, muitas pessoas me mandaram ali também, mandaram de cara as perguntas e tal, então eu estou tentando aqui me vir na memória algumas perguntas que me fizeram. Porque a cidade que vocês moravam é uma cidade pequena, né? Eu não sei quantos mil habitantes tem ali. 4 mil. 4 mil habitantes em 15 de novembro. Pois é, e nunca, Nath, nenhuma história, nenhum resquício, nunca chegou no teu ouvido nada assim, porque é impressionante, né? Porque nós estamos falando num lugar muito pequeno, nós não estamos falando num lugar grande, né? É curioso isso, de ninguém, nenhuma amiga, nenhum momento dizer, olha, né, amiga, não sei, eu não quero, Deus o livre, ter casado. Ninguém quer meter a colher. Ninguém quer se envolver e diz, não, eles que... Mas é que é engraçado, porque sempre, normalmente tem alguém que, mesmo com cuidado, vai falar de alguma coisa assim... Ah, Nath, não sei, ouvir, escutar, né? Nunca chegou nada para ti? Não, nunca chegou nada para mim. Mas eu fiquei sabendo que sim, as pessoas sabiam, a cidade inteira sabia e nunca chegou aos meus ouvidos. Aí que tá, né? Mas que tapa de luva também que a Nath deu, hein? Não, isso como diria minha mãe, como é que é com luva de pelica, que se dizia antigamente. Olha, tu deu a volta por cima, Nath, porque olha, eu imagino que depois do vídeo, depois de toda a questão do falatório, teve vários. Eu sabia, pois é. Como dizia Shakira, as mulheres não choram, as mulheres faturam. É bom a gente falar isso agora. Um pouco, né? Falando de forma profissional, a gente sabe, claro, entende toda a situação, entende toda a dor, mas a gente tem que ser forte mesmo. E se apoiar uma e fazer que nem tu tá fazendo. Levanta a cabeça, ergue a cabeça e segue a tua vida. E melhora essa autoestima dia após dia, porque tu é uma mulher potente. Linda, né? Linda. Agora tá vindo o Theo, vai ser com certeza uma mãezona aí, vai ter toda uma rede de apoio, se Deus quiser, tu merece.
para te apoiar, para estar junto contigo, para tu criar essa criança da melhor maneira. E que ironia, é um menino, né? Que seja um menino que aprenda a respeitar as mulheres, que dê exemplo, né? Que te orgulhe muito ainda na vida, porque eu acho que aí a gente lava a alma. Eu digo, eu zero a vida quando eu vejo os meus filhos que são homens sendo homens de verdade, homens de bem, homens que sabem respeitar mulheres. E deixo aí, então, Verdade. esse carinho, esse recado para ti, que o Theo seja um homem incrível, que seja um homem de bem, de verdade, que saiba respeitar. E vai ter as muito mulheres, orgulho dessa mãe, que né? tem orgulho de ti. Porque ele já vai nascer numa era digital e a mãe aí ele vai saber todo, porque não tem como não saber a história, ele vai ter muito orgulho dessa mãe aí, que foi super corajosa em tudo. E deixa eu te dizer também, Nath, que é importante falar, agora eu sei que tu também é influenciadora digital, então assim, ó, queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre, né, até para as pessoas saberem, nossa, quero fazer uma campanha, gostaria de ter a Nath comigo, né? Tantas marcas querem estar do lado das mulheres e tantas marcas também querem pessoas assim que estavam no anonimato, pessoas reais, né? Não só famosos, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu novo caminho aí. Eu não me digo que sou ainda uma influencer. Eu só digo que sou uma pessoa buscando um novo caminho. Mas sim, tô tentando ver como funciona tudo isso nessa era digital, porque Instagram, pra mim, como a gente brinca, eu era um bicho de 7 cabeças. Eu usava ele só pra rolar o feed e olha lá. Então, se alguém quiser algum contato, me conhecer melhor, eu vou estar, então, passando mais informações lá no meu Instagram. E para entrar comigo, para me conhecer mais, então, é por lá. Maravilhoso. Legal, então quem nos assiste, se quiser continuar seguindo a Nath, conhecendo os projetos futuros dela, apoiando ela, procura ela lá no Instagram. A gente vai deixar aqui, né? Isso que a gente deixa aqui. Da doutora Giovana também. E quero aproveitar para fazer pergunta, né? Porque a gente fala tanto, ó, doutora, que já acabou nosso tempo. Que já acabou, mas é assim, hora. é sempre assim, doutora. O que toda mulher deveria saber, doutora, antes de casar ou formar uma família? A gente tinha que ter combinado essa antes, porque não é uma resposta fácil. Dentro dessa questão mesmo que a gente está falando de jurídica, de empresa mesmo, a questão prática. De forma racional, né? Falando de forma racional, vou casar, resolvi casar. A gente se preocupa muito com a questão da igreja, né? De fazer aquela festa linda, dos convidados, de toda essa parte mais bonita, né? Romantizada do relacionamento. Mas falando da questão jurídica. Dos seus direitos, assim. Exato, acho mais que dos direitos. especificamente. Eu acho que a questão de pensar no regime de bens e nas implicações dele é muito importante, até porque isso também tem efeitos sucessórios, né? Então, às vezes é comum, por exemplo, uma mulher que já tem filho e que vai ingressar no novo relacionamento. Então, estudar, pensar um pouquinho sobre isso, marcar uma consulta com uma advogada, porque vem a faltar essa mãe, né? Esse novo companheiro vai ser herdeiro junto com o filho, às vezes elas não querem isso. Então, tem esse planejamento. Às vezes é uma horinha de sentar conversar com uma advogada que evita assim, muitos problemas no futuro. Viu? Olha aí, ó, perfeito. Gente. Perfeito. E já passou a nossa 1 hora rapidinho, como sempre aqui. O bate-papo acaba fluindo. Porque, claro, a gente gosta de trazer mulheres que têm o que falar e que não têm medo de expor o que pensam, de expor os seus trabalhos, as suas histórias. Gente, esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo, tenham podido conhecer um pouquinho mais da Nath, da doutora Giovana, e que essa história aí sirva realmente de inspiração para outras mulheres. Nath, obrigada do fundo do nosso coração pela tua participação. O que tu tem para falar aí, Nath, para as mulheres? O que tu tem para falar nesse momento? Nessa fala final aí. Tua fala final, assim. Que elas querem te ouvir aí, muitas querem te escutar. Que sim, a gente tem medo de tudo, tem muita insegurança de tudo. Mas um conselho bom seria, quando você tá com algum medo e sabe que vai mais pro lado da justiça, procura um bom advogado para te dar uma orientação antes de você fazer qualquer coisa. Mas o principal, agarre aquele medo, porque o medo nos dá força, nos dá coragem, e vá com medo mesmo e saia de um lugar que não te cabe. Olha
que maravilhosa, hein? Olha, mas a doutora Giovana tá fazendo um trabalho bom, essa menina aí tá que tá, hein? Ela tá com tudo. Eu acho até bom que ela não me consultou antes, porque senão vai que ela tivesse medo e não fizesse isso, né? Que bom que foi sem consultar. Não, e ela vai comer. E depois a gente resolve o problema. Gente, beijo para todos aí que nos assistem. E Nath, beijinho aí, que tu tenha uma boa hora do teu TEL e que a vida aí te traga as melhores energias e alegrias. Beijo, gente.